Vamos lá, meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, ainda falando do iter criminis, ainda falando do arrependimento posterior. Então, no bloco anterior, nós vimos que se o crime consumar, não há mais que se falar em tentativa, porque consumou. Não há que se falar em desistência voluntária, porque consumou. Não há que se falar em arrependimento eficaz, porque consumou. Não há que se falar em crime impossível, porque o crime, inclusive, chegou ao seu estágio final de consumação. Mas o artigo 16 do Código Penal, ele fala que se após a consumação o réu se arrepender e reparar integralmente o prejuízo da vítima até o juiz receber a denúncia ou a queixa, não tendo crime violência ou grave ameaça contra a pessoa. Doutores, o que nós vimos? O que nós vimos? Nós vimos, doutores, nós vimos que o réu terá direito à diminuição da pena. A pena será reduzida de 1 a 2/3. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Arrependimento posterior. Então, se o crime consumar, o réu se arrepender e até o juiz receber a denúncia ou a queixa, ele devolver o bem ou indenizar a vítima integralmente, não tendo crime violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele responde pelo crime consumado que ele praticou. Só que ele tem direito de ter a redução da pena em 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Então a natureza jurídica do arrependimento posterior é uma causa especial de diminuição de pena. É uma causa especial de diminuição de pena. Porém, no bloco anterior, eu já havia deixado claro para vossas excelências uma coisa importante. Em 4 situações, se o réu se arrepender após a consumação do crime, ele ainda terá a chance de ser absolvido. Por quê? Porque nessas 4 hipóteses que a gente vai estudar agora, teremos o reconhecimento da extinção da sua punibilidade. Então, o primeiro caso, senhores, é o crime de estelionato praticado mediante a emissão de cheque sem fundo. Estelionato praticado mediante a emissão de cheque sem fundo. Presta atenção, ó. O STF entende que se o estelionatário pagar o valor do cheque até o recebimento da exordial acusatória, ou seja, até o recebimento da denúncia ou da queixa, extinção da punibilidade do réu. Então, olha só, eu dei um cheque sem fundo para o Marquinhos sabendo que não tinha fundo, certo? Ele foi lá, então, e avisou o delegado, instaura-se um inquérito policial para apurar o crime de estelionato praticado mediante a emissão de cheque sem fundo. A prova fala que antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, eu vou lá e pago o valor do cheque. Pergunta, eu posso ser condenado pelo estelionato? Não, porque ocorreu a extinção da minha punibilidade. Então, olha só, o arrependimento posterior aqui, doutores, gerou a extinção da minha punibilidade. Em outras palavras, o Estado perdeu o direito de punir. Segundo caso, olha que interessante, agora não é até o recebimento da denúncia, agora é até a sentença, crime de falso testemunho. Então, no crime de falso testemunho, se a testemunha mentirosa se retratar, ou seja, reconhecer que mentiu e falar a verdade, até a sentença do processo que ela mentiu, até a sentença do processo que ela funcionou como testemunha, extinção da punibilidade. O Estado não pode condená-la pelo crime de falso testemunho. Então, no crime de falso testemunho, se a testemunha mentirosa se retratar até a sentença do processo em que ela mentiu, o Estado perderá o direito de punir, ou seja, ocorrerá a extinção da sua punibilidade. Ok, doutores? Terceira situação, agora não é até o recebimento da denúncia e também não é até a sentença, agora é até o trânsito em
julgado. Peculato culposo. No crime de peculato culposo, repito, no crime de peculato culposo, se o funcionário público reparar o dano da administração pública até o trânsito em julgado da condenação, teremos a extinção da sua punibilidade. Então, no crime de peculato culposo, se o funcionário público repara o dano da administração pública até o trânsito em julgado, nós teremos a extinção da sua punibilidade. Ok, pessoal? Quarta e última situação. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137 de 90. Crimes contra a ordem tributária, também chamados de sonegação fiscal. Nos crimes de sonegação fiscal, nos crimes contra a ordem tributária, até mesmo depois do trânsito em julgado, é isso mesmo, até mesmo após o trânsito em julgado, doutores, se o sonegador pagar integralmente o tributo sonegado, o que é pagar integralmente? Pagar o principal e os juros, os acessórios, as multas. Então, se o sonegador, mesmo após o trânsito em julgado, efetuar o pagamento integral do tributo sonegado, ele terá a extinção da sua punibilidade. Tudo bem, senhores? Então, são situações que o arrependimento, mesmo que após a consumação do crime, geram a extinção da punibilidade. Tudo bem? Geram a extinção da punibilidade. Doutores, quando eu não tenho o arrependimento posterior como diminuição de pena, quando eu não tenho essas 4 situações que o arrependimento posterior à consumação do crime geram a extinção da punibilidade, quando o réu se arrepende, nós temos uma atenuante genérica, ou seja, nós temos o quê? A diminuição da sua pena na segunda fase da dosimetria, na segunda fase da aplicação da quantidade da pena. É uma atenuante genérica de qualquer delito. Então, explico para vocês. Eu furtei o computador do Marquinho, o crime consumou. O juiz já recebeu a denúncia. Após o recebimento da denúncia, eu venho aqui e devolvo o computador para o Marquinho. Pergunta, eu vou ser condenado ou absolvido? Condenado. O juiz vai diminuir a minha pena pelo arrependimento posterior de 1 a 2/3? Não, mas o juiz é obrigado a diminuir algo na minha pena, mas aqui esse algo já é não fixado na lei, e sim uma questão subjetiva do juiz na segunda fase do processo de dosimetria da pena, que nós estudaremos ainda em aula futura. Tudo bem, doutores? Então agora o iter criminis está exaurido e nós vamos para o nosso próximo tema. Nosso próximo tema é concurso de pessoas ou concurso de agentes. Concurso de pessoas ou concurso de agentes. Vamos estudar então os artigos 29, 30 e 31, todos do Código Penal. 29, 30 e 31, todos do Código Penal. Tudo bem, doutores? Concurso de pessoas, também chamado de concurso de agentes. Meus queridos, vamos lá. O que é um concurso de pessoas? O que é um concurso de agentes? Então vamos lá. Concurso de pessoas ou concurso de agentes ocorre quando 2 ou mais pessoas se reúnem para a prática de crime. Concurso de agentes ou concurso de pessoas ocorre quando 2 ou mais pessoas se reúnem para a prática de crime. Tudo bem? Olha só o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Na medida da sua, pessoal, culpabilidade. Tudo bem? Então, olha só, eu costumo fazer a redação do artigo 29 para o aluno entender de outra forma. Como é que eu faço a redação? Eu falo assim, autor, coautor e partícipe, responderão pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam?
Isso que eu grifei aqui na tela para vocês, na medida da sua culpabilidade, é o famoso princípio da individualização da pena. É o famoso princípio da individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Em outras palavras, ainda que o autor, o coautor e o partícipe respondam no mesmo crime, as penas podem ser diferentes? Podem, porque na hora que o juiz for condenar, ele vai fazer a dosimetria da pena, só que ele vai aplicar a pena separadamente para cada réu. Ou seja, ainda que o crime seja o mesmo, as penas podem ser diferentes, porque dentro do processo de dosimetria serão consideradas inclusive circunstâncias pessoais do réu. Vamos dar um exemplo. O Tiago e o Marquinhos se reúnem para furtar o professor Orestes. Então o Tiago e o Marquinhos, eles são coautores, ou o Tiago é o autor e o Marquinhos é partícipe, ou o Marquinhos é o autor e o Tiago é partícipe, já vou mostrar a diferença para vossas excelências. Veja, se nós estamos juntos para furtar o Orestes, nós dois responderemos pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Só que na hora que o juiz for dosar a minha pena pode ser maior do que a do Marquinho? Pode, porque eu sou reincidente. Então, se eu sou reincidente e o Marquinho é primário, como regra, ainda que o crime seja o mesmo, eu terei uma pena maior do que a dele. Porque autor, coautor e partícipe responderão pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Essa história da sua culpabilidade é o princípio da individualização da pena. Mas, Thiago, qual é a diferença de autor, coautor e partícipe? Então vamos lá, eu coloquei aqui na tela para vocês e vou grifar que nós adotamos a teoria o quê? Restritiva para distinguir autores, coautores e partícipes. Então o Brasil adotou a teoria restritiva para distinguir autor, coautor e partícipe. Então, embora eles irão responder, se você preferir, pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade, existe uma diferença que a prova pode cobrar em quem naquela historinha proposta é o autor, quem naquela historinha proposta será o coautor e quem naquela historinha proposta será o partícipe. Então vamos comigo para entender, autor e coautor são aqueles que praticam o verbo núcleo do tipo penal. Autor e coautor são aqueles que praticam o verbo núcleo do tipo penal. Professor, eu não entendi. O que é o verbo núcleo do tipo penal? Todo crime tem um verbo. Então, aqueles que praticarem o verbo serão o quê? Coautores. Serão coautores do delito. O partícipe, por seu turno, ele não pratica verbo. O partícipe, ele induz, instiga ou presta auxílio para o crime, mas sem praticar o verbo. Repito, o partícipe, ele, regra, não pratica verbo. O partícipe, ele induz, ou ele instiga, ou ele presta auxílio para o crime. Tiago, o que é induzir? Induzir é criar a ideia criminosa. Induzir é criar a ideia criminosa. Instigar é alimentar a ideia já existente. Instigar é alimentar a ideia já existente. Tudo bem? É o famoso lenha na fogueira. Agora, prestar auxílio é o auxílio material. É a pessoa que dirige, é a pessoa que dá fuga, é a pessoa que empresta arma, é a pessoa que fica vigiando. Isso é prestar auxílio. É um auxílio já material. Enquanto induzir e instigar é um auxílio moral, se você bem entendeu a diferença de induzir e instigar. Tudo bem? Então agora vamos para um exemplo concreto para que vocês possam entender a diferença de autor, coautor e partícipe. Então vamos lá. Vamos imaginar. Homicídio, matar alguém. Olha o verbo, matar. Então se eu combino com o Marquinho de matar o professor André, qual vai ser a participação do Marquinho? O Marquinho vai ficar olhando fora do estúdio para ver se não chega ninguém. Mas quem é que vai dar as facadas no André? O Tiago. O Tiago é o autor, Ele matou. E o Marquinho? Partícipe.
porque ele prestou auxílio. Agora, se a prova falar que o Tiago e o Marquinho deram facadas no André, muito bem, nós somos coautores, porque tanto o Marquinho como o Tiago praticaram o quê? O verbo matar. Mas, professor, e se tivesse o Pedro na história? O Pedro, então, ficou olhando para você e o Marquinho, né, darem as facadas no professor André. Muito bem. O Tiago e o Marquinho são o quê, doutores? Coautores. E o Pedro partícipe. O que muda? Nada. Artigo 29. Autor, coautor e partícipe responderão pelo mesmo crime. Então, Tiago e o Marquinho são coautores do homicídio e o Pedro é o quê? Partícipe. E o que muda? Nada. Porque tanto o Tiago como o Marquinho como o Pedro responderão pelo mesmo crime. Qual crime? O crime de homicídio, na medida da sua culpabilidade. Professor, mas vamos lá. Existem requisitos para ter o concurso de pessoas? Existe, pessoal, e está na tela para vocês. Prevalece na doutrina que para a existência do concurso de pessoas é necessário a presença de 4 requisitos. É necessária a presença de 4 requisitos. Então, olha só, o primeiro requisito, a pluralidade de condutas, ou seja, cada um dos autores ou dos partícipes devem ter a sua própria ação ou omissão humana. Pluralidade de condutas. Segundo requisito, relevância causal das condutas. Veja, a conduta deve ser relevante para o caso concreto. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Olha uma questão de prova da OAB interessante. Olha só. Questão de prova da OAB interessante. Eu quero furtar a casa da professora Olga. E eu sei que o Orestes é chaveiro. Então eu peço para o Orestes que ele me empreste uma chave Misha. Aquela chave que abre qualquer fechadura. E o Orestes me empresta essa chave sabendo que eu vou usar para furtar a casa da Olga. Só que a prova fala que no dia que eu vou furtar a casa da Olga, doutores, eu havia trocado a calça jeans e eu não levei a chave Misha. Então, para entrar no imóvel da Olga, eu sou obrigado o quê? A arrombar a janela. Pergunta, o Orestes vai responder como partícipe do furto? Não. Por quê? Porque embora ele tenha tido uma conduta, qual foi a conduta dele? Me emprestar a chave Misha, ela não foi utilizada, ou seja, a conduta dele é irrelevante para o caso concreto. Então, para ter o concurso de pessoas, primeiro requisito, pluralidade de condutas. Segundo requisito, relevância causal das condutas. Terceiro requisito é o liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? Acordo prévio de vontades. Acordo prévio de vontades. Em outras palavras, eu só posso falar que existe concurso de agentes se os réus entraram no acordo antes da prática do crime. Antes da prática do crime. Antes da prática do crime. Professor, deixa eu entender. Vamos lá. Vamos entender, doutores. Vamos entender. Isso aqui é importantíssimo. Veja, eu quero furtar o carro do professor André, mas eu não tenho onde guardar. Então eu chego para o Vinícius e falo, Vinícius, eu vou amanhã furtar o carro do André, você empresta a garagem da sua casa? Ele fala, claro que empresto. Então a prova fala que eu furto o carro do André e levo na casa do Vinícius. Pergunta, o Vinícius é partícipe do meu crime de furto? Sim, porque a conduta dele é relevante. Ele teve a sua conduta de empréstimo da garagem onde a gente vai esconder o carro e nós entramos em acordo antes da prática do furto. Então, Tiago e Vinícius responderão pelo crime de furto qualificado. Eu sou o autor, ele é o partícipe, qualificado pela existência do concurso de agentes. Agora, observa só, zero a história, eu vou até trocar a pessoa para vocês não confundirem. Eu já furtei o carro. Depois que eu furto o carro do André, eu percebo que eu não tenho onde guardar. Aí eu ligo para a Olga, falo, Olga, eu acabei de furtar o carro do professor André. Você empresta a garagem da sua casa para eu escondê-lo até amanhã de manhã? Ela fala,
pela nossa amizade pode trazer. Pergunta, a Olga é partícipe do crime de furto? Não, porque ela aderiu à minha conduta depois que o furto já estava consumado. Então aqui não há concurso de pessoas. O Tiago responde pelo furto e a Olga vai responder por outro crime. Se ela ocultou o bem que ela sabe que é produto de crime por amizade ao réu, favorecimento real, não é receptação. Se a prova falar que a Olga guardou o carro por amizade, favorecimento real. Agora, se a prova falar, Tiago furtou o veículo do André. Depois que o furto já estava consumado, eu liguei pro Marquinho. Falei, Marquinho, eu furtei o carro do André, eu posso esconder na garagem da sua casa até amanhã de manhã? Ele fala, pode, mas eu quero 10% do valor do carro. Veja, ele não está escondendo o carro por amizade, ele está escondendo porque ele tem interesse econômico. Agora o crime dele é de receptação, porque receptação é crime contra o patrimônio. E observa, se a gente vai ter cada um o seu crime, não é concurso de pessoas. Por quê? Porque ele entrou na minha história depois que o crime de furto já estava o quê, doutores? Consumado. E o último requisito do concurso de pessoas, doutores, é a teoria monista. O que é a teoria monista, senhores? Autor, coautor e partícipe responderão pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. O que nós vimos. Ainda, senhores, que o Marquinhos seja o partícipe, ou ainda que ele fosse um coautor em qualquer das histórias que eu contei, o crime dele é o mesmo e as penas podem ser diferentes. Por quê? O artigo 29 do Código Penal é claro, cada um responderá na medida da sua culpabilidade. No próximo bloco, nós daremos continuidade ao tema concurso de pessoas. Toma uma aguinha, relaxa, respira e vem. Até daqui a pouco.